Copenhaga e faço parte também deste programa. E é com muito prazer que vos dou as boas-vindas a esta sessão que eu vou moderar e vou passar a apresentar os nossos oradores dentro de momentos, mas antes disso vou só dar algumas orientações em relação ao formato da sessão. A apresentação durará 30 minutos e será seguida por uma sessão de perguntas e respostas de 30 minutos. Durante a apresentação vamos colocar o microfone dos participantes no modo mudo. No entanto, podem enviar perguntas aos apresentadores por meio do chat, que eu vou estar também a ver. Portanto, como eu disse, depois da apresentação teremos uma sessão de perguntas e respostas. Pedimos que, se quiserem fazer uma pergunta, cliquem no botão levantar a mão, que eu espero que consigam ver no fundo do ecrã de Zoom. E, portanto, eu depois vou tentar ativar o vosso som. Recordamos também que a apresentação está a ser gravada e vai ser posteriormente publicada no canal do SEG no YouTube. Agora vou pedir ao Ivan se pode mostrar no próximo slide. Muito bem. Então, a sessão de hoje vai ser sobre o dilema do lockdown em África, alta pobreza e baixa confiança, e temos como oradores o Ivan Manique e o Ricardo Santos, são ambos pesquisadores da UN-UIDA. O Ivan está também ligado ao Ministério da Economia e das Finanças e o Ricardo ligado ao SEG e à Universidade Eduardo Mondlane. Como eu disse, este ciclo de seminários está relacionado com o programa Crescimento Inclusivo em Moçambique, que é um programa em parceria com o Ministério da Economia e de Finanças, o SEG da Universidade Eduardo Mondlane, a Universidade de Copenhaga e a UN-UIDA, e que conta com apoio financeiro da Finlândia, Noruega e Dinamarca. E, portanto, sem mais demoras, vou dar a palavra ao Ivan e vou manter um olho aqui no relógio para tentarmos manter mais ou menos o tempo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Ivan Manique e farei a primeira parte da apresentação do nosso paper intitulado Dilema do Lockdown em África, Alta Pobreza e Baixa Confiança, coautorado com os nossos colegas Eva Maria Egger, Sam Jones, Patrícia Justino e Ricardo Santos. Esta pesquisa enquadra-se no contexto da avaliação da viabilidade da política de lockdown para países em vias de desenvolvimento e, neste caso específico, os países da África subsaariana. Bom, o que motivou este paper foi o fato de ter se observado que, à medida que a pandemia da Covid-19 se propagava para os países da África, alguns desses países adotaram medidas que visavam restringir o movimento de pessoas similares às do Ocidente, e, neste caso em específico, o lockdown. E sabe-se que uma medida de lockdown e confinamento é ideal. Entretanto, será que estes países estão preparados para uma medida desta envergadura? Será que o confinamento seria uma opção para países de baixa renda que são desafiados muitas vezes por condições de vida precárias, altos níveis de informalidade econômica e desemprego urbano? Por outro lado, a política de confinamento e a contenção do vírus, o contexto de contenção do vírus representam um problema de ação coletiva. Os problemas de ação coletiva são basicamente os problemas que estão associados à busca de um objetivo comum de um grupo de indivíduos. E, neste caso, representa-se a situação em que, neste grupo de indivíduos que buscam o mesmo objetivo comum, parte deles pode se sentir não compelidos a contribuir para esta ação coletiva por um lado, esta ação estar associada a custos e, por outro lado, por eles saberem que mesmo sem contribuir para esta ação, eles podem ser beneficiados. E neste caso estamos a falar do conceito conhecido em teoria econômica como free riding. E no contexto do vírus também pode acontecer a mesma coisa. No contexto da contenção do vírus e da própria política de confinamento pode acontecer a mesma coisa, que indivíduos podem
se não monitorados, se sentir compelidos a não cumprir com as medidas de contenção do vírus, neste caso o confinamento. E sabe-se que a coerção é uma das soluções para este problema. Entretanto, por outro lado, foi provado e verificado empiricamente que a confiança no governo e interpessoal, a confiança entre as instituições, a confiança nas instituições e nos líderes institucionais pode ajudar a superar este problema. Bom, neste contexto, se o confinamento não pode ser a resposta, nós procuramos saber se altos níveis de confiança podem ajudar a compensar este problema. Caso contrário, quais seriam os riscos de uma revolta ou instabilidade ou agitação social associada à discordância a esta medida? Portanto, neste estudo, nós avaliamos a prontidão para o confinamento na África subsaariana e analisamos como esta se relaciona com a confiança, o risco de revoltas sociais, usando os dados do Afrobarometer. Bom, o Afrobarometer é uma série de inquéritos sobre atitudes públicas em questões relacionadas à democracia, governação, economia e sociedade. E nós usamos a ronda mais recente, que é a ronda 7, que foi realizada no ano passado, 2019, e temos uma base final de amostra de cerca de 38 mil indivíduos em 30 países. E nós excluímos a África do Norte para que pudéssemos obter uma base mais harmonizada em termos de padrões de desenvolvimento. E as principais variáveis de interesse nesta base foram as condições de habitação, emprego, fluxos de rendimento, confiança e variáveis relacionadas ao risco de revolta social. Bom, e complementamos também estas variáveis com a base de dados dos indicadores de desenvolvimento mundial e, em caso contrário, usamos o PIB real. Bom, como foi dito anteriormente, como já havia referido anteriormente, nós procuramos ver até que nível os países da África subsaariana estão preparados para o confinamento. E desta forma nós construímos uma medida do nível de prontidão ou de preparo para o confinamento. E definimos a prontidão para o confinamento como a capacidade das famílias ficarem em casa e evitarem espaços públicos sem com isso prejudicar a sua saúde e bem-estar. E a construção do nosso indicador de bem-estar leva a 5 dimensões: o acesso à água potável, saneamento básico, fonte de energia confiável e acesso à informação ou comunicação e se o agregado possui uma forma de emprego que forneça renda suficiente para que não fique sem dinheiro com frequência, uma base de renda regular. E separamos 2 indicadores, um que mede a prontidão parcial, que engloba as primeiras 3 dimensões, que é o acesso à água potável, saneamento seguro e fonte de energia confiável. E a prontidão total, que engloba todas as 5 dimensões. Bom, alguns poderiam perguntar, poderiam propor que a prontidão parcial, quer dizer, mesmo que as famílias estivessem parcialmente prontas para o confinamento, elas continuariam a ter necessidade de se deslocar para fora de casa por não ter acesso a uma fonte de alimentação, neste caso, porque as primeiras 3 dimensões, que são as dimensões que estão inclusas na prontidão parcial, não incluem o acesso à informação. No entanto, agregados parcialmente prontos para o lockdown, se, por exemplo, fossem criadas políticas de proteção social, isso significa que haveria maior probabilidade de sucesso de uma política de lockdown. E os nossos indicadores têm algumas vantagens. Eles são indicadores aplicáveis à maioria dos inquéritos aos agregados familiares e censos, são simples, mas cobrem dimensões importantes do bem-estar
e são inclusivos, pois não incluem apenas acesso a serviços básicos, mas como também englobam a componente rendimento. Indo a alguns resultados do que se pode ver a partir dos nossos índices, constatamos que apenas cerca de 7% de todos os agregados estão totalmente preparados para um lockdown na África subsaariana. E separando em áreas rurais e urbanas, nas áreas urbanas apenas 12% e nas áreas rurais apenas 2,5%. E, bom, vê-se que nas áreas urbanas existe um maior nível de preparo. Em parte, isto é algo positivo, porque nas áreas rurais, nas áreas urbanas, o risco de propagação é maior por causa da densidade populacional, sendo que nas áreas rurais é relativamente menor devido à baixa densidade populacional. E por esta razão também a nossa pesquisa estará um pouco mais virada para as áreas urbanas. E o que se observa é que para as áreas urbanas esta percentagem de prontidão varia de 1,4% a 29,3% em Togo e Cabo Verde, respectivamente. E observa-se que os países mais ricos são os que estão relativamente mais preparados para o lockdown, como o caso do Cabo Verde e África do Sul. Bom, indo ao índice de prontidão relativa, observa-se que há, obviamente, famílias mais relativamente parcialmente preparadas. No entanto, a percentagem de agregados parcialmente preparados continua a ser menor. Apenas 30% dos agregados estão parcialmente preparados para o lockdown. E a nível dos países, a prontidão parcial nas áreas urbanas varia de 13,5% para a Libéria a 86,5% em Senegal. E observa-se aqui que o ranking muda. Por exemplo, o Cabo Verde, que era um país que estava mais totalmente preparado para um lockdown, está parcialmente menos preparado para o lockdown relativamente, por exemplo, à África do Sul. E isso basicamente pode estar a refletir desigualdades, diferenças no acesso aos serviços básicos, que é o que basicamente captura o índice de prontidão parcial. Indo especificamente a Moçambique, observa-se que a situação não é favorável e observa-se que, a nível nacional, apenas 5,5% da população está totalmente pronta para o lockdown. E, observando apenas a área rural, cerca de 2% da população da área rural está totalmente pronta para o lockdown. E, avaliando o índice de prontidão parcial, a situação é relativamente melhor, mas melhora mais para a área urbana, onde observamos que cerca de 50% da população da área urbana está parcialmente pronta, sendo que na área rural apenas 10%, aproximadamente, cerca de 10%. E observa-se que, basicamente nas áreas rurais principalmente, apenas 8% dos agregados familiares é que tem chefes do agregado empregado. E a nível nacional, apenas 8%. A nível urbano, relativamente melhor, mas não tão significativamente, 16%. Então, estes resultados indicam que grande parte da população moçambicana continua a ter necessidade de sair regularmente de casa, se deslocar regularmente de casa para poder subsistir, porque não possuem uma fonte de renda regular, basicamente. Apresentamos aqui um mapeamento da prontidão em Moçambique, tanto total quanto parcial, e também o mapeamento dos casos do Covid ao nível de Moçambique. E as áreas mais escuras representam níveis de prontidão ou maior níveis de casos de Covid. O que se observa aqui é que as províncias do norte são as que apresentam níveis mais baixos de
de prontidão. E algumas do centro apresentam-se em situações razoavelmente melhores, como o caso de Manica e Sofala, apresentam-se razoavelmente melhor. Entretanto, na província do centro, observa-se que para a província de Zambésia a situação é muito crítica, e para a província do norte observamos que Niassa e Nampula apresentam-se em situações muito críticas também em nível de prontidão. Bom, para Nampula, neste caso, observa-se que Nampula, neste caso, é a província com mais número de casos, pelo menos até dia 12 de julho. Este é o resultado. Bom, o que se pode dizer aqui é que estas províncias são as que mais necessitam de estar prontas para um lockdown. Entretanto, são as menos preparadas, é o que se constata. Uma nota importante sobre o que se pode observar aqui é que, apesar dos nossos índices de prontidão captarem algum nível de desenvolvimento, elas não estão totalmente relacionadas a indicadores de desenvolvimento, como é o caso do PIB. Observamos aqui que o nível de prontidão não reflete necessariamente o nível do rendimento do país. Observa-se, por exemplo, que Gabão tem um nível considerável de PIB per capita, entretanto, está totalmente pouco preparado para um lockdown. E o que nós observamos é que a relação entre o PIB e o nível de prontidão é logo linear, e neste caso o PIB real per capita. Observamos que aproximadamente duplicar o rendimento real causa um aumento de apenas 5 pontos percentuais na proporção da população totalmente pronta para o confinamento. E esse resultado, mais uma vez, pode estar a refletir desigualdades no acesso aos serviços básicos, que um indicador como o PIB não consegue captar, o acesso, por exemplo, a mercados, a serviços básicos de saúde. O indicador como o PIB não consegue captar totalmente esta informação. Obrigado. Vou passar a apresentação ao colega Ricardo. Obrigado. Agora deixem-me, vou só passar aqui e continuar a apresentação. Ora bem. Então, dando continuidade à apresentação, vou falar então do outro lado da moeda. Se por um lado nós procurarmos primeiro ver se os países da África subsaariana estariam preparados, no sentido de se os agregados familiares dos países da África subsaariana estariam preparados para enfrentar e para viver em situação de confinamento doméstico, confinamento domiciliário, e verificámos algumas significativas limitações nessa capacidade. A possibilidade seria de, havendo confiança, um elevado nível de confiança institucional e na comunidade por parte das populações dos países, destes países, ela de alguma forma compensar esta reduzida prontidão ou menor prontidão que identificamos. Para tal, o que nós fizemos foi procurarmos identificar dimensões de confiança, também uma dimensão de propensão à organização em atividades e em ações coletivas por parte da população. E depois, com base nestas realidades de confiança, nestas dimensões de confiança e também nas dimensões de prontidão, verificar como é que elas se relacionam e, finalmente, como é que se podem relacionar com alguns indicadores de potencial risco social.
O primeiro, gostava então de apresentar o que dimensões de confiança nós olhamos. Primeiro, olhamos para a dimensão de confiança institucional, ou seja, a confiança que as pessoas têm relativamente às instituições do Estado e às instituições comunitárias com quem as pessoas têm uma relação mais vertical. Para tal, criámos uma variável latente que se baseou nas respostas que foram dadas às perguntas sobre o grau de confiança no Presidente, no Parlamento, na Polícia e nos líderes tradicionais. Esta variável é uma variável contínua, portanto, que é gerada com base nestas respostas, uma variável contínua e que standardizamos de forma a que tenha valor de média 0 e um desvio padrão de 1. Portanto, na prática, aquilo que nós procuramos verificar é se num país ele tiver indicação de, se houver uma confiança institucional média, o valor que vai aparecer é 0. A confiança na comunidade é mais um grau de confiança nas pessoas, nos pares, nas pessoas que estão, nas pessoas que pertencem à comunidade, e aqui o que nós usamos é uma pergunta que está no Afrobarómetro como um proxy, como uma forma de aproximarmos este grau de confiança. A pergunta é simbólica, não é? Fala de quando um vendedor lhe vende cereais, quão certo está que recebe o valor certo de trocos. Portanto, tem a ver com um grau de confiança que as pessoas têm nas pessoas onde fazem compras. Obviamente que haverá pessoas que têm más experiências de vendedores, mas na média isto traduz-se a um bom indicador, e verificamos na literatura que é um bom indicador do grau de confiança que as pessoas têm nas pessoas da sua comunidade. Finalmente, o indicador de associativismo não é bem um indicador de confiança, é mais um indicador que indica a capacidade que em cada comunidade há para a ação coletiva. E para tal usamos como proxy uma variável que é também ela contínua e latente e que se baseia nas respostas à pergunta sobre participação em grupos e associações e participação em encontros comunitários. Então, o que é que nós sabemos? Estes primeiros valores, para fazer um pouco de comparação daquilo que encontramos para Moçambique e para os países da África subsaariana que responderam ao Afrobarómetro, podemos verificar que ao nível da confiança institucional, tanto ao nível de Moçambique como um todo, como urbano e rural, o nível de confiança institucional está muito próximo da média, ligeiramente mais alto do que a média dos países do Afrobarómetro. Quando olhamos ao nível da confiança comunitária, há um sinal de aparentemente menor confiança, com base no indicador que usamos, ligeiramente mais baixo, tanto ao nível de Moçambique como um todo, mas também urbano e rural, quando comparado com os países do Afrobarómetro. Em termos de grau de participação em atividades coletivas, mais ou menos ao nível dos países da África subsaariana. Depois temos alguns indicadores que queremos já trazer aqui do grau de participação em atividades de protesto social e verificar desde logo que Moçambique apresenta valor relativamente baixo da percentagem de pessoas que participam em protestos, mas dentro da média da África subsaariana. Uma ligeiramente maior confiança de que o governo está a reduzir a desigualdade de rendimento do que nos países da África subsaariana, mas, por outro lado, uma menor concordância em recolher obrigatório, e nomeadamente no Moçambique urbano, ainda mais baixo do que tanto a média moçambicana como os países da África subsaariana. Isto dá-nos um contexto importante para perceber em que situação é que nos encontramos nestes indicadores. E porquê? Porque aquilo que nós verificamos é que, ao contrário daquilo que desejaríamos,
a confiança institucional, a confiança na comunidade não parece aparecer em contraponto a uma mais reduzida prontidão para o confinamento. Vou tentar ajudar a ler aqui esta tabela, porque tem algumas coisas que podem gerar alguma confusão. Primeiro dizer o que é que ela faz. Portanto, nesta tabela nós apresentamos os resultados de uma regressão de um modelo log linear, e que é similar a uma tabela de contingência multivariada. Ok, agora explicar o que é que significam estas palavras grandes. O que basicamente nós procuramos verificar é qual é a probabilidade de, dentro da nossa amostra, da amostra que nós temos, encontrar uma pessoa que verifica uma determinada característica. Por exemplo, quando olhamos para a primeira coluna, qual é a probabilidade de nós encontrarmos alguém que está totalmente pronto, de uma forma em contraposição com uma pessoa que não está totalmente pronta. E verificamos que é só 0,2%, tanto que a probabilidade é 0,02%, significa que a leitura tem que ser feita contra a possibilidade de ser 1. Portanto, se a probabilidade de encontrarmos uma pessoa totalmente pronta fosse tão provável como encontrar uma pessoa que não estava totalmente pronta, seria 1. E neste caso, a probabilidade é mesmo muito baixa, é quase de 99% encontrarmos uma pessoa totalmente pronta, comparado com uma pessoa que não estava. Ao nível da confiança institucional, vemos a mesma situação. Também é inferior, também é relativamente baixa a probabilidade de encontrarmos pessoas que verificam total confiança, um nível de confiança institucional, e neste caso um pouco mais alto do que pessoas que estarem totalmente prontas. Agora, quando vamos à coluna 2, e a coluna 2, 3 e 4, o que nós temos também, e juntamos aqui alguma informação, tem a ver com a possibilidade de se verificarem conjuntamente características de prontidão e características de confiança. E o que aqui verificamos, por exemplo, é que existe uma probabilidade maior de encontrarmos pessoas que são, ao mesmo tempo, têm prontidão e que verificam um grau de confiança institucional, ou seja, confiam no Estado e nos seus representantes. E da mesma maneira, também é mais provável encontrar conjuntamente pessoas que têm níveis de prontidão total e que confiam na comunidade. Quando verificamos em termos de rendimento, verificamos que esta conjunção de prontidão e confiança na comunidade se verifica mais no grupo de rendimento baixo e não é significativa no grupo de rendimento alto. Portanto, a primeira conclusão que começa a surgir é que, ao contrário daquilo que nós desejaríamos, mas se calhar de forma não surpreendente, a prontidão e a confiança não são substitutas, são complementares. Ou seja, quando um agregado familiar verifica maiores condições de prontidão, aparentemente também verifica as pessoas deste agregado familiar também têm maior grau de confiança, tanto nas instituições como na comunidade. E então, o que é que... Okay. Como é que isto se relaciona com riscos de revolta social? Aqui também, novamente, temos os graus usamos os log odd ratios, portanto, os valores não devem ser lidos como positivos ou como negativos. Deve ser lido quando o valor é acima de 1, que há uma relação positiva entre as características que nós temos no lado esquerdo e a participação em protestos, ou o acreditar que o governo está a reduzir desigualdades salariais, ou considerar que o recolher obrigatório é melhor do que a livre circulação, e quando o valor é abaixo de 0, esta relação é negativa. Então, a primeira coisa que se verifica é que, novamente, como se calhar era de esperar, quando há maior confiança institucional, o grau de participação em protestos é inferior. Quando há maior confiança na comunidade e
em termos significativos também o grau de participação em protestos é inferior. Da mesma maneira, na área urbana, nas zonas urbanas, quanto mais dimensões estão satisfeitas para a prontidão, menor a probabilidade de participar em protestos. Sendo que também é importante notar que há maior probabilidade de participar em protestos nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Em termos de opinião relativamente à política do governo e se está a reduzir desigualdades salariais ou não, o que encontramos é que quanto maior o grau de satisfação, maior o grau de confiança institucional e na comunidade, e também quanto maior o número de dimensões satisfeitas, maior é a probabilidade das pessoas de acharem que o governo de facto está a reduzir desigualdades salariais. E da mesma maneira dizer que quanto maior a confiança institucional e quanto maior a prontidão, mais provável é que as pessoas aceitem o recolher obrigatório. Novamente, o que aqui encontramos é então este sinal de que os indicadores de confiança ou os níveis de confiança da população no Estado, os níveis de confiança da população entre si e também os graus de prontidão estão a funcionar no mesmo sentido. Então, não é possível que um compense o outro. Finalmente, só assinalar que quanto maior o grau de associativismo, ou seja, quanto maior a probabilidade das pessoas se organizarem de forma associativa e de forma coletiva, maior a probabilidade de participarem em protestos, o que não deveria ser uma surpresa para ninguém. Então, o que é que podemos concluir aqui? Bem, podemos concluir que, especialmente nos países mais pobres da África subsaariana, mas em geral, as pessoas não estão verdadeiramente preparadas para o confinamento. E não só não estão pouco preparadas para o confinamento, como também indicam ou revelam baixa confiança no governo e um alto risco de revolta social, especialmente em áreas urbanas. E isto deve ser um sinal de alerta, especialmente no caso de governos terem que optar, ou se tiverem a considerar a opção de intensificar o grau de confinamento relativamente ao nível em questão. Importa perceber que, no caso, por exemplo, de Moçambique, nós temos o país neste momento no nível 3 de confinamento. Já é um nível bastante acentuado. No entanto, é importante pensar o que é que significaria, por exemplo, na realidade moçambicana, o aumentar, o esforço de confinamento, ou pedir à população um esforço de confinamento mais acentuado, tendo em face as condições não só de prontidão como as condições de confiança que nós encontramos nos dados do Afrobarómetro. E de forma ainda mais acentuada ao nível da prontidão, quando pensamos em províncias como as províncias de Nampula, Cabo Delgado e também as províncias de Maputo Cidade e Maputo Província. É importante pensar que há políticas que se podem pôr em prática, desde já as práticas de proteção, de distanciamento social, o uso de máscara, a promoção da higiene e também da ética ao nível da respiratória, são importantes e devem ser mantidas. Há outras políticas que devem ser pensadas e, em termos de confinamento, que podem ser pensadas e discutidas, nomeadamente de confinamento localizado e não um confinamento generalizado na totalidade da população, e também políticas que procuram orientar-se para olhar para a realidade das famílias como um todo e verificando a necessidade de responder a situações de surto da epidemia ou de uma cadeia de transmissão, poder lidar com as famílias de forma a poder responder não só a limitações que elas podem ter, esse grupo de famílias ou grupo de pessoas que está nessa cadeia de transmissão, ao nível do isolamento ou do confinamento que elas possam necessitar.
E aqui é importante entrarem políticas como políticas de proteção social. Não só que respondam às realidades como um todo, porque toda a economia está a sofrer com o atual nível de confinamento, para não falar num ainda mais severo se for necessário, como, de facto, na orientação para situações pontuais que possam ser orientadas para famílias que sejam detectadas com situações de cadeia de transmissão. Então, transferências monetárias ou de alimentos são medidas que podem libertar o fardo das famílias mais pobres e que, como foi confirmado em outros estudos que aqui citamos, e que têm até a virtude de reduzir o risco de insurgência e de conflitos. Finalmente, um último sinal é que se os governos forem capazes de lidar com a crise, a confiança pública no governo poderá, consequentemente, aumentar e, portanto, entrarmos num ciclo virtuoso. Muito obrigado. Vocês poderão encontrar o estudo completo neste site, neste link. Esta apresentação também será partilhada, e assim como a apresentação em vídeo. E para qualquer contacto que queiram, podem, por favor, usem este e-mail. Então, vamos agora passar